faz um aceno assim, ó, para a gente ir colocando quem está em pé. Tem aqui, ó, tem um lugar aqui, Lia, tem aqui o Gustavo e o... Do lado do Gustavo e do Lucas, eu acho que vocês vão ter que ficar em pé, hein, Gustavo? Ajuda aí. Ajuda aí, Gustavo. Quem mais? Ó, tem mais um aqui. Tem mais um lugar aqui na frente, Erasmo. Ô, Júnior, vem já arrumando aqui o que vocês precisam, enquanto a gente vai... Isso é que elas vão dançar novamente. Né? Eu quero... Tá bom? Quem não couber vai ficando em pé aí do lado, ali fora. Os nossos jovens já ficaram ali na porta. Os nossos irmãos locais, dê espaço aí para os nossos irmãos que estão visitando, que estão conosco nesta noite. É especial para nós da Igreja Batista da Fé recebê-los aqui nesta noite. Vocês não sabem a alegria que nós estamos de poder ter vocês participando conosco neste culto. Vocês viram aqui os com eles e eles estão empolgados e eles também estão felizes em receber vocês. As meninas que dançaram são da Igreja Batista Nova Vida, lá de São Miguel. Se não vão achar que é daqui, vão, né, não. Elas também vieram nos ajudar. Muito obrigado, viu, pela ajuda de vocês no nosso louvor. E aí, o Zé Carlos vai pregar, mas ele conhece mais do que eu. Vem cá, Zé. O Zé Carlos é o nosso líder regional, leste, líder estadual, ele é tudo, né? Obrigado, Zé. E aí eu vou pedir para você apresentar as igrejas. Como eu conheço, tá vendo ali o pastor Sebastião, que é de Ferraz, né? Pastor Rui, tem ali mais um jovem, mas o restante eu não... Tem os da de São Miguel, do pastor Paulo, Vida Nova. É Nova Vida, né? Só para ver se você estava esperto. Betel, cadê os... Pastor José Silva, pastor Alexandre, estão ali da Betel. Que bom tê-los aqui conosco. Da Cauê tá lá o Gustavo, Evandro, mais uma turma ali da... Deus abençoe, viu? Da Central, quem tá aí da Central? Olha lá, tem uma turminha da Central também. Isso, quem mais é? Me ajuda aí. É só? Tem mais alguém da nossa Mogi, Monte das Oliveiras? Eu acho que não. Que era o Sérgio, né? O Sérgio eu conheço. Tem alguém mais que é da nossa Regional Leste aqui, da nossa ABN? Eu acho que é todos esses aí, né? Obrigado, Zé, pela ajuda, viu? Que bom tê-los aqui. É com uma imensa alegria poder recebê-los. E aí, está conosco os jovens do Jardim Medina, da Assembleia de Deus Jardim Medina. Se vocês puderem ficar em pé, é que eles são assembleianos e eles gostam de ser apresentados em pé, tá? Os batistas não ficam, tristes não, viu? Olha lá, tá aí um grupo de jovens ali do Medina. A irmã Marlene e o irmão Zé. Fica em pé também, irmã Marlene. A irmã Marlene é jovem ainda, oxe, então, ó, na flor da idade. Que bom tê-los aqui. Pode sentar, obrigado. A igreja do Jardim Medina ela é especial porque foi aonde eu me converti, foi aonde eu voltei para a igreja, passamos ali um tempo, e depois o Senhor nos trouxe para cá, e eles nunca vieram aqui, né, Júnior? Estava me devendo e hoje eles vieram pagar. Mas é muito bom recebê-los nesta noite. Eles estão se arrumando. Enquanto eles arrumam aqui, eu quero... Os irmãos depois da Cauê vão cantar. Deixa eles se arrumarem aqui. Enquanto vocês vão me ouvindo aí com calma, tá? Mas eu quero
fazer um testemunho público aqui para vocês da nossa Juban. Eu coloquei lá no grupo, né? E mandei pro Zé Carlos. Esses jovens que estiveram aqui louvando, no início desse mês, dia 4 de fevereiro, todos eles desceram as águas batismais e se batizaram nas águas, menos a nossa tecladista, que já era batizada, né? Mas os demais, todos eles se batizaram e assim, a participação da Juban foi fundamental. Eu brinco com eles que, quando eu olhava eles há um ano, 2 anos atrás, nos nossos cultos, eu olhava daqui de cima e falava, Jesus amado, será que vai sair alguma coisa? Sabe aquela... E aí nós conversamos, né? Fomos lá conversar com o Zé Carlos, e ele falou, não, traz eles para cá, Luciano, que vai dar certo. E aí nós fomos nos cultos da Juban, e lá nos cultos da Juban, Deus tocou no coração deles. Tanto que, quando nós fizemos o batismo deles, eu pedi para que eles escrevessem, né, uma cartinha falando por que eles decidiram se batizar, quais foram os motivos, e eles disseram que os cultos da Juban foram o dia que eles foram tocados pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Então, vocês são parte do que está acontecendo, desse mover de Deus aqui no nosso meio. Também vocês são parte. Então, eu quero dizer para vocês que vale a pena. Às vezes a gente olha, parece que não está acontecendo nada, que a gente, né, se reúne e vamos embora e não acontece nada, mas o Espírito Santo continua trabalhando nos corações, continua movendo, e a palavra do Senhor diz que aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltarão com júbilos de alegria. E nesta noite nós estamos aqui com júbilos de alegria, porque o Senhor tem sido bom e misericordioso conosco. E eles escolheram este tema, de ide e fazei discípulo, porque eles estão com a chama ardendo de falar de Jesus. Que bom. E que essa chama esteja no coração de cada um de nós. E aí nós temos, né, agora eu apresentei os das igrejas, agora eu vou apresentar os amigos dos nossos jovens. Falei que Ana e Alice, obrigado, viu, pela presença de vocês. Temos os 2 amigos da Carla, é o João e a Sofia. Que bom tê-los aqui, viu? É um prazer recebê-los nesta noite. Amém? Então, se vocês quiserem aqui em cima, fiquem à vontade, tá bom? O espaço é de vocês. Isso. Já cante 2 louvores, tá bom, Júnior? E aí vocês já... Você quer o microfone? Quer microfone? Obrigado.
Glória a Deus. Pela graça somos salvos. Não somos merecedores, mas no seu infinito amor e na sua graça o Senhor nos resgatou. Como o jovem Mateus disse aqui no início, nós estávamos nos reinos das trevas, mas Cristo nos transportou para o reino do seu amor. E é por isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite, porque nós fomos transportados para o reino de Deus. Estamos aqui para louvar e agradecer o seu santo nome. Os jovens da Cauã, vocês aí que ainda não seguem nós aí nas nossas redes sociais, IBFé Poá, lá no nosso Instagram, tá bom? Segue nós lá, estamos quase. A nossa meta é chegar em 500. Se vocês entrarem lá agora e seguir, nós de um perdão, mas chegamos. E
ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço está sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Aleluia, de glória toda a a honra, Deus. toda a glória de Deus. Te agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pastor Rui, por favor, Pastor Rui. Pastor Rui vai fazer uma oração. Depois da oração, as nossas jovens da dança Batista Nova Vida vai estar se apresentando mais uma vez, e aí depois nós já vamos ouvir a pregação com o nosso pastor Zé Carlos. Amém. Graças e paz. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estar junto com os nossos irmãos, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. E assim, Senhor, nós rogamos ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. E nós necessitamos de cada dia, Senhor, da Sua iluminação. A Sua palavra, ó Deus, que é a verdade e que ilumina, Senhor, aonde está escuro, assim nós precisamos, porque nós precisamos continuar enxergando, Senhor, o caminho que leva diretamente ao Senhor. Diretamente ao seu altar, diretamente à sua presença, e somente a sua palavra tem o poder de iluminar, de orientar e de nos conduzir e de nos levar à tua santa presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, nós rogamos ao Senhor e pedimos ao coração de cada jovem, ao coração de cada vida, ao coração de cada um que está nesta noite, que o teu Espírito confirme, que o teu Espírito fale, que o teu Espírito traduza, Senhor, a sua necessidade e conduza, Senhor, a cada um ao grande dia, ao grande momento que Ele está na tua santa presença. Que o Senhor continue a nos iluminar e a nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Glória. A terra clama, onde estão os filhos? A criação geme pela nossa manifestação. Onde estão os filhos? A criação geme pela nossa manifestação. Até quando ficaremos preocupados só conosco? Quando é que abriremos nossos olhos para o campo? A seara está pronta, os ceifeiros que são poucos. Que o Senhor levante os seus guerreiros. Será se Ele nos pedir pra ir, iremos? Será que se Ele nos pedir para deixar tudo pra trás, deixaremos? Será que a saudade vai nos impedir? Será que teremos força para dependermos só dele, só dele? Será que se Ele nos pedir
iremos. Por onde quiser, iremos. Por onde quiser. Obrigado, meninas. Deus abençoe. Zé, por favor, vem aqui. Já fique à vontade. O João vai colocar tudo de volta aqui, que o João é... Graça e paz. Graça e paz. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou muito grato, pastor Luciano, pelo convite. Nós, assim como a gente fala o pessoal lá de São Miguel, né? A gente já é parte da família, nos sentimos assim. E ver o que Deus vem fazendo na vida desses jovens e desses adolescentes alegra muito o nosso coração. Eu vim com uma galerinha ali da Central, vim com parte da minha família, hoje minha esposa não veio. Ela foi na casa de uma tia. E eu falo que alegra o nosso coração por ver o que Deus tem feito e vai continuar fazendo, por acompanhar alguns pontos ou alguns passos até chegar esse dia. E para que você entenda que Deus já falou aqui e vai continuar falando, então não se disperse, fica com o teu coração ligado aí. Eu estava vindo do trabalho esses dias, e aí no trem, telefone no bolso, você não pode mexer muito, né? Era, acho que quase 5 horas da tarde, não era? 5 e pouco, o pastor Luciano me mandou uma mensagem. E aí eu peguei o celular, olhei a mensagem dele, ouvi o áudio, ele perguntando, né, quais eram os jovens que poderiam participar aqui. E aí eu olhei um número desconhecido, uma mensagem. Eu não tinha salvo na minha agenda. Um pouquinho antes, era uma mensagem da Duda, perguntando assim: a gente vai ter uma oportunidade lá no culto do pastor Luciano para dançar? E eu fiquei maravilhado, porque a mensagem do pastor Luciano, um tempo depois, era: Zé, você vai vir com alguém da Central? Ou o pessoal da Nova Vida vai vir dançar aqui? Eu acho que vocês não entenderam ainda. A Duda tinha perguntado 1 hora antes, o pastor Luciano respondeu 1 hora depois, eu não tinha visto a mensagem, nem falado nem com um e nem com o outro. Olha, o trabalhar de Deus, o desejo de servir da Duda e a recepção ou a vontade de o pastor Luciano de ver esse povo servindo aqui. Olha como Deus responde oração e como desde lá Deus já vem trabalhando e tratando. Eu entrei ali, aí jovens cantando aqui e adorando ao Senhor, e eu durante o dia todo eu estava ouvindo uma canção e meditando no texto. Parte desse texto eu
li lá na Central, na quarta-feira. Eu sei que o tema aqui é ide e fazer discípulos, Mateus. Mas eu quero trazer a palavra num outro texto. Que nas linhas não está escrito ide e fazer discípulos. Ou eu te chamei para ide e pregar. Mas nós vamos entender. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4. E eu comecei ali me alegrar mais um pouquinho no meu banco. Quando subiu aqui os irmãos da Cauê. E começaram a cantar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Eu ouvi essa música o dia inteiro. O dia inteiro. Meus filhos estão ali, são testemunhas disso. E eu colocava, ela terminava, e eu colocava de novo, e ela terminava, e eu colocava de novo, e você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Abriu aí, João capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos, começando pelo versículo 24. E nós vamos ler até o 30. Eu olhei para o André, do meu lado, falei assim, a palavra está sendo pregada aí nessa canção. Olha como Deus ele trata nas pequenas coisas ou nos pequenos detalhes. Abriu aí tua Bíblia? João capítulo 4, verso 24, diz assim, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e se maravilhavam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, não lhe disse nada, que perguntas, ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde, e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? E saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. Até aqui. Entenderam? Porque eu estava ouvindo a canção o dia inteiro. E porque Deus vem falando. É um texto que nas linhas não está como o texto de Mateus, ide e fazei discípulos. E eu orando, quando recebi o convite, eu falei, Senhor, eu quero trazer algo que seja no tema, mas não nesse texto. E aí eu comecei a meditar. E se você gosta de Bíblia, eu quero trazer um pouquinho da história. Jesus encontra com essa mulher nesse poço, uma mulher samaritana. E segundo aquela época, ou naquela época, eles não se davam bem. Os judeus não podiam falar com os samaritanos. Por quê? Após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido. Reino do norte, Israel, com capital a Samaria, e reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém. Nessa divisão do reino do norte e do reino do sul, Israel foi, depois de um tempo, cercada pelos assírios, e nessa invasão dos assírios a Israel, alguns dos assírios começaram a morar ali. E começaram a trazer as suas tradições. Começaram a trazer os seus deuses, ou a adoração aos seus deuses. E aquele povo de Israel, conhecedor do único Deus, do verdadeiro, começou a se corromper, a misturar, a casar, a adorar outros deuses. E diante dos judeus isso era errado. Era totalmente contrária à vontade de Deus, à orientação de Deus. Então eles começaram a ser vistos como pessoas excluídas, ou separadas, ou diferentes. A ponto de não poderem ir em Jerusalém, no templo, para adorar a Deus.
E diante disso, seus pais, como o texto diz, depois você pode ler, eles começaram a adorar ali no Monte Gerizim. Eles não iam a Jerusalém por causa dessa diferença. Também eles não aceitavam o Antigo Testamento, eles aceitavam uma parte, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, chamado Pentateuco. Então havia essa diferença, havia essa barreira, havia essa separação entre judeus e samaritanos. Até aqui vocês entenderam? Por que eles não se davam, separados os reinos? Aquele povo se misturou com adoração a outros deuses, aceitavam apenas parte do Antigo Testamento. Então eles começaram a adorar ali no Monte Gerizim, eles começaram a buscar a Deus ali. Aqueles que vinham de geração em geração aprenderam com seus pais que no Monte Gerizim era o lugar aonde se devia adorar, e não em Jerusalém. No texto mais à frente, ou um pouco antes, né, de onde nós lemos, nós vamos poder entender um pouquinho mais isso, esse questionamento dessa mulher. Mas fato é que essa mulher, ela tem um encontro com Jesus. No poço, com aquele que ela não podia falar, ou Jesus com ela, com aquele que, segundo a tradição, eles não podiam se comunicar por conta dessa separação. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Não há homem ou mulher tão perdido que Jesus não alcance. Não importa o tamanho do distanciamento que talvez você tenha com Deus. Não importa ou não, Deus não leva em consideração o quanto você tem errado. Ele vai sempre estar disposto a ter um encontro contigo. Jesus encontra com essa mulher ali, perto daquele poço. E ela se assusta, porque eles não poderiam se falar. E Jesus então começa a conversar com ela e falar: se você soubesse quem te pede dessa água, você pediria a mim, e eu lhe daria água viva. Uma água a qual você beberia e jamais teria sede. Uma água de uma fonte que jamais cessa, que jamais acaba. Aquela mulher, ela estava entendendo como algo natural, uma água mesmo. E o que Jesus estava oferecendo para ela era uma transformação de vida. Era uma mudança de alguém que era excluído ou de um povo que estava excluído e viu que aquela mulher podia ter uma vida transformada. Viu que aquela mulher podia ter uma vida mudada através desse encontro. Eu não vou me prender muito a detalhes, depois você pode ler mais na sua casa, no decorrer do texto, porque senão eu vou me estender muito. E eu quero ser bem objetivo, porque que Deus me levou nessa passagem. Nós já ouvimos muitas ministrações acerca de verdadeiros adoradores, acerca da mudança de vida dessa mulher, e foi a palavra que eu trouxe na quarta-feira, o encontro transformador, e foi mesmo. Mas eu quero me atentar na parte mais à frente da conversa de Jesus com essa mulher. A partir do momento em que ela começa a entender que o que Jesus está oferecendo para ela é algo que pode mudar realmente a vida dela. E ela pede, então, me dá dessa água. Jesus, então, começa a confrontar essa mulher. O Espírito Santo trabalhando, assim como trabalha nos nossos corações, à medida em que vamos ouvindo a palavra do Senhor, algo vai ardendo aqui dentro. Isso vai dando mais vontade de conhecer a Cristo, ou de estar perto, ou de meditar mais na palavra dele, sim ou não? Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais lemos a palavra, quanto mais o adoramos, mais queremos dessa fonte que jamais cessa.
O encontro dessa mulher e essa conversa com Jesus, esse diálogo, começou a movimentar ou a mover algo dentro dela que talvez ela tivesse esquecido, ou talvez os seus pais não tivessem ensinado a ela. Porque ela diz que os meus pais ensinaram que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim. Mas algo começou a arder dentro dela, o desejo por essa água, por essa fonte. E Jesus então começa a confrontar ela, o assunto muda. E Jesus pergunta para ela então, antes de eu te dar dessa água, ou antes de você beber dessa fonte, vai lá e chama o teu marido. Vai lá e chama o teu marido, para que eu possa dar dessa água ou essa fonte. E essa mulher então, ela olha para Jesus e ela disse, eu não tenho marido. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Confrontando o pecado dessa mulher, confrontando uma vida de erro, uma vida de engano, que para ela provavelmente seria algo normal ou natural. Mas Jesus então estava confrontando essa mulher. Para que ela pudesse ser cheia, ela precisava deixar algumas práticas que ela vinha fazer. Para que nós possamos estar plenamente cheios da presença de Deus, transbordando dessa água e dessa fonte, precisamos deixar todo o nosso passado para trás. Precisamos deixar toda a nossa trajetória de erro, de engano. E aqui não há só jovens e adolescentes, há homens e mulheres mais experientes também. E sabe que nós estamos inseridos nesse mundo. Embora, como nós lemos aqui, nós não somos desse mundo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos peregrinos aqui, mas estamos sujeitos a tentações. Estamos sujeitos às ofertas do pecado, do maligno sobre esse mundo. Então, a todo momento estamos sendo tentados. Eu estou sendo tentado. E tenho que me lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E deixar o velho homem para trás. E assim como Paulo prosseguir para a carreira que nos é proposta. Você tem que lembrar que Cristo te chamou para uma nova vida. Mas essa luta contra a carne, ela é real, ela é verdadeira. E em todo momento, essa natureza humana vai te levar para lembrar das coisas passadas ou para te escravizar novamente. E Jesus, ele tem o poder de te libertar, de te transformar. Jesus começou a confrontar essa mulher, que ela precisava deixar o passado. Ele disse, disseste bem, porque ela falou a verdade, não tenho marido. E aí ele respondeu, sim, porque tivesse 5 maridos, e agora o que tens não é teu. Isso disseste a verdade, verso 18. Então a mulher começou a abrir o seu coração e confessar os seus pecados e dizer a verdade. É o que eu e você nós temos que fazer quando buscamos e quando queremos dessa vida mais próxima com Jesus. Abrir o nosso coração e falar para Ele a verdade daquilo que sentimos, daquilo que vivemos, aonde caímos, aonde erramos, porque Ele está pronto a me perdoar e a te perdoar, para que possa encher. Tem que tirar todo o espaço que tem, todo o espaço que tem aí sido tomado pelo pecado, pelo engano, pelo erro, pela velha natureza, para que essa fonte ela possa jorrar dentro de você. É isso que Jesus quer fazer conosco. É isso que Jesus tem feito na vida de cada um aqui. Ver uma reunião como essa e participar de uma reunião como essa é um milagre que só Jesus pode fazer. O pastor Luciano mesmo disse, olhava há 1 ano atrás e falava, Jesus, o que vai sair daí? O que vai sair daí? Mas ele falou, Jesus, para o próprio Jesus, o que vai sair daí? E Jesus veio revelando, veio mostrando para ele os planos. E ele foi colhendo, está colhendo frutos, assim como nós, lá na nossa igreja, na nossa casa. Nós temos visto Deus transformar vidas aonde eram excluídas, assim como essa samaritana. Depois podemos estudar um pouco mais, e você pode estudar um pouco mais,
Talvez essa mulher estava sozinha naquele horário. Por as pessoas olharem para ela, já teve 5 maridos. Eu não quero andar com ela. Eu não quero estar próximo dela. Imagina como as pessoas olhavam para ela. E o que ela tinha não era marido. Ela estava morando junto. Estava vivendo junto. Ela mesma relatou isso. Então Jesus fala para ela que ela precisa começar a mudar e pôr para fora e tirar da vida dela aquilo que tem afastado ela e tem impedido dela receber dessa fonte. E ela começa novamente a ter o seu coração, a chama acesa, essa chama que Jesus pode acender e tem acendido sobre as nossas vidas, sobre o coração daquela mulher. E quando ela é confrontada, ela muda de novo de assunto, né? Vejo que tu és profeta. E aí nossos pais adoram nesse monte, mas vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. O coração dela começa cada vez mais a buscar, a ter sede dessa fonte. E Jesus diz para ela, não se importa com isso, porque nem aqui, nem em Jerusalém, é o lugar exclusivo de adoração. Eu tenho buscado e procurado verdadeiros adoradores, que me adorarão em espírito e em verdade. Jesus estava ensinando para ela, uma mulher excluída que não podia ir em Jerusalém, mas adorava naquele lugar, que não importava se ela não subisse lá no Monte Gerizim, ela podia estar no meio da cidade, dentro da casa dela, mas adorando ao Senhor, porque não é o local, mas a presença que ela carregava, ou que ela estava passando, ou passaria a carregar. Eu quero te dizer uma coisa, não é o local, a tua adoração e a tua vida com Deus não se prende ao local, não se prende a um culto como esse de jovens, não se prende a um culto lá na tua igreja, você que está visitando assim como eu, não se prende, mas o local aonde você estiver, você é portador da presença de Deus e tem a oportunidade de mostrar para esse mundo que você é um adorador de Deus em qualquer lugar. Aleluia! Jesus estava dizendo para ela que não era o lugar, mas era uma atitude de vida com Cristo, uma atitude de renúncia ao mundo, às velhas práticas. Até aqui, Jesus está mudando, transformando a vida dela e mostrando para ela que ela pode ser uma adoradora, que ela pode buscar a Deus, que ela pode sacrificar, que ela pode ser uma serva fiel em qualquer lugar, assim como eu e você, nesse desafio de mundo que nós temos, na cidade de Poá, lá em Arthur Alvim, lá em Ermelino Matarazzo, lá em Ferraz, seja onde for, oportunidade de ser um instrumento de Deus para anunciar este evangelho puro e genuíno que resgata vidas e assim como tem te resgatado. Aleluia! Ela estava sendo transformada. Ela estava sendo mudada, Igor, para algo muito maior. Deus tem mudado a sua vida não para você ficar somente dentro da igreja, na coreografia, no ministério de louvor, ministrando a palavra dentro da igreja, na dança, no coral, no teatro, ou servindo como um diácono, orando, abrindo portas, servindo dentro da igreja. Não, Deus te chamou para uma missão muito maior do que muitas vezes os nossos olhos veem ou o nosso entendimento alcança. Essa fonte que está prestes a jorrar na vida dessa mulher, assim como tem jorrado na vida de muitos aqui, de jovens e adolescentes, nós ouvimos aí parte dessa colheita, nesse ajuntamento que nós temos tido durante esses anos. A gente só se reúne e deixa Deus agir. A gente só se reúne e fala, Deus, eis-me aqui. Essa chama que arde em mim, eu quero que arda também sobre a vida desse jovem, desse adolescente, desse homem, dessa mulher. É isso que nós fazemos, levando para a palavra dele, para a leitura bíblica, levando para uma vida de renúncia. A transformação dessa mulher foi algo que
até os discípulos, a princípio, espantaram. Eles foram para a cidade, aí tem um ponto que nós podemos entender que eles não podiam se misturar com algumas coisas, mas eles tinham acesso à cidade, porque eles foram buscar comida. Eles foram comprar algo lá para Jesus comer. E quando os discípulos vêm, essa mulher então maravilhada de tudo aquilo que Jesus havia dito, e o mais importante é que ela disse assim, quando o Messias vir, olha quando ela começou a lembrar da palavra, quando o Messias vir, ele vai nos anunciar tudo isso. E aí Jesus lança a palavra fundamental sobre a vida dela, eu sou esse que falo contigo. Então ela entendeu que aquela fonte estava na presença dela. Então ela entendeu e ela recebeu algo que começou a transbordar dentro dela, a ponto dela não se conter, a ponto dela não guardar somente para ela aquilo. E quando eu disse que eu comecei a meditar e pedindo para Deus, Deus, me leva em outro texto, mas que fala sobre essa missão de ir e pregar o teu evangelho. Me leva em outro texto que fala desse ide e anunciai a toda criatura. Me leva a outro texto e eu fiquei parado nesse texto da mulher samaritana. E ela cumpriu a missão, e ela começou a cumprir a missão sem saber ainda, mas ela estava sendo impulsionada por essa fonte, por essa presença do Senhor. Assim como você tem sido, assim como nós temos sido, levado pelo Espírito Santo a anunciar, a ser um testemunho vivo, aonde nós estivermos, para qualquer um, para aqueles que são mais próximos e principalmente para aqueles que são rejeitados, a escória da sociedade. É isso que Deus quer fazer contigo, é isso que Deus quer te levar a fazer a partir de hoje, a partir de um encontro e de uma vida com Ele. Instrumento poderoso nas mãos dele. Aquela mulher largou o seu cântaro ali. A Bíblia não nos diz se ela esqueceu ou provavelmente tenha deixado para Jesus. E o que ela fez? Os discípulos vinham da cidade para cá e ela saiu correndo e ela foi lá na cidade, lá em Samaria, e entrou na cidade dizendo para aqueles homens, e aí nós entramos no texto que nós lemos. Ela entrou na cidade e disse àqueles homens, vem ver, eu encontrei alguém que se diz por Cristo, que revelou a minha vida. Eu encontrei alguém que me deu uma fonte que jamais vai se secar, o meu coração sedento, a minha vida transformada, revelou toda a minha vida e me fez confessar os pecados. Eu quero que vocês conheçam quem é esse Cristo, vem ver. Essa mulher, ela foi ali impulsionada pelo Espírito Santo a levar, a anunciar Jesus Cristo, a palavra que ele deu a ela para aquela cidade. Olha a transformação dentro de Samaria. Basta somente uma pessoa sedenta, basta somente uma pessoa disposta para que Deus possa alcançar uma cidade, uma casa, para que Deus possa alcançar os seus amigos no trabalho. Basta que você esteja disposto ou disposta a ser instrumento dele. Aleluia! Deus quer te usar tremendamente. Deixe com que essa fonte comece a jorrar de dentro de você. Aquela mulher chega na cidade, ela anuncia para todo mundo ali, vem ver, eu encontrei alguém que revelou a minha vida, eu encontrei alguém que não me olhou como uma rejeitada, como uma excluída, eu encontrei alguém que me amou incondicionalmente, a ponto de não se importar com o que as pessoas iriam falar, a ponto de não se importar. E a Bíblia nos diz mais à frente, verso 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquelas pessoas saíram de Samaria e foram encontrar com Jesus. Quando nós anunciamos esse evangelho, quando nós somos instrumentos do Senhor, as pessoas, a princípio, elas podem vir por curiosidade. As pessoas, a princípio, podem vir para ver se é mesmo. Será que tem esse homem?
Será que ela teve um encontro com alguém mesmo que disse a verdade? Será que essa pessoa teve uma mudança de vida? Será que Jesus transformou mesmo? Ela deixou o pecado, ele deixou o pecado, ela deixou a velha natureza para trás e agora é uma nova criatura. Aquela mulher não se conteve. O que ela recebeu, ela quis compartilhar com todos. O tema desse culto é ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. A nossa missão é ir. A nossa missão é anunciar. A nossa missão é dar um testemunho de vida. Às vezes você não consegue nem falar, mas a tua conduta de vida vai anunciar Cristo para aquela vida. Elas vão olhar e ver algo diferente em você, em mim. E olha o que é mais lindo. Aqueles discípulos voltaram, eles tiveram medo de perguntar para Jesus por que ele estava conversando com ela. E aí entra no versículo 31 para frente, depois você pode ler na tua casa. Eles começam a conversar e Jesus disse para ele, e eles perguntaram para Jesus, Senhor, o senhor não vai comer? E ele disse, eu tenho uma comida, uma comida eu tenho para comer, e vocês ainda não conhecem. E eles perguntaram, mas será entre si? Será que a mulher deu alguma coisa para ela comer, para ele comer? E Jesus então entra num assunto tratado sobre colheita. E ele diz, vocês não disseram ou não dizem que faltam 40 dias para a colheita? E ele, sim. E Jesus disse, não, já chegou a hora da colheita, olha, os campos estão brancos. E aqui eu começo a imaginar a cena. Depois de Jesus falar isso, do verso 31 até o verso 38, olha o que diz o verso 39, a continuação dessa história. Pega a tua Bíblia aí, acompanha comigo. Vamos entrar na história, imagina conosco. Imagina comigo essa cena. Jesus olhando para eles, aqueles que já haviam ouvido a palavra do ide, aqueles que já haviam acompanhado Jesus em sinais, em milagres, em prodígios, aqueles que já haviam recebido a instrução, aqueles que já haviam sido comissionados a pregar esse evangelho, para os discípulos que estavam acompanhando ele. Olha o verso 39, depois dessa conversa, quando Jesus diz para ele, olha, os campos estão brancos, vamos colher. O verso 39 diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram pela palavra que aquela mulher te testificou, e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Verso 42, e dizia a mulher, já não é pelo que disseste, já diziam a mulher, perdão, verso 42, e diziam a mulher, já não é mais pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Aquela mulher foi um instrumento para que aqueles samaritanos pudessem ter um encontro com Cristo. Você é um instrumento de Deus para que esse mundo possa ter um encontro com Cristo. Deus te chamou para uma obra maior ainda. Aqueles discípulos não entenderam, eles ainda estavam por viver essa experiência. Quando Jesus olhou e disse para ele, olha, os campos estão brancos, vamos à colheita, vamos colher. Não foi vocês que semearam, foi o próprio Jesus que semeou no coração daquela mulher. Aquela mulher foi em Samaria, semeou no coração daquele povo, e aquele povo estava vindo, o que Jesus estava dizendo, olha o tanto de pessoas que estão vindo aqui para ouvir uma palavra de salvação, para ouvir uma palavra de vida. Essa mulher levou a semente que eu dei para ela, então agora eles estão vindo, discípulos, então vamos cuidar, os campos estão brancos, olha a quantidade de pessoas que estão vindo para nós cuidarmos, pregarmos o evangelho, anunciarmos, para que possamos fortalecê-los além desse momento de palavra.
Aqueles discípulos capacitados estavam sendo responsáveis por acompanhar aqueles que estavam sendo salvos, que disseram para aquela mulher: agora nós cremos, não porque você falou, mas porque nós temos visto e ouvimos e sabemos que Ele é o Cristo, o verdadeiro. Deus te chamou não só para anunciar, mas para acompanhar no crescimento desse que você tem anunciado o Evangelho. Deus vai te usar e continuar te usando. Basta que você deixe que essa fonte ela continue jorrando. Basta que você deixe o passado para trás, o pecado para trás e seja um instrumento de Deus enviado para anunciar. Deus quer te usar, jovem, homem, mulher, como um instrumento de Deus, e essa fonte que jorra dentro de você jamais vai cessar. Amém? Deixe Deus te usar. Deixe Deus continuar fazendo com que essa fonte ela jamais cesse. Continue na presença de Deus. E assim como essa mulher, ela só foi lá dizer: olha, eu conheci alguém que revelou a minha vida, que mudou a minha história. Talvez você não saiba como evangelizar, ou talvez você não saiba como dizer para o seu amigo: conte somente o seu testemunho. O que aquela mulher fez? Ela contou o testemunho dela. E o que Jesus fez? Trouxe muitos até a presença dele, através daquela palavra. Seja você um instrumento do Senhor, aonde quer que você estiver. E Deus vai fazer com que essas pessoas recebam daquilo que você já recebeu. Uma água que jamais vai cessar. A chama que sempre vai arder no coração dela. Uma fonte que ela vai querer distribuir com muitos. É assim que muitos de nós viemos para o Evangelho. Porque foram compartilhando, evangelizando, chamando amigo, e nós estamos aqui hoje. E assim temos que fazer também. Então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração e continue sendo instrumento de Deus, aonde você estiver, para a glória do Senhor. Um texto diferente, mas que cumpre também a palavra do ID. Amém? Aplauda ao Senhor por essa palavra. Deus abençoe, Zé, por esta palavra. Feliz por você ministrar aos nossos corações nesta noite. Somos instrumentos de Deus, aonde o Senhor nos colocar para pregar o seu Evangelho. Nós vamos já estar caminhando para o fim, mas antes de nós encerrarmos, os nossos jovens prepararam aí uma lembrancinha para entregar para vocês. E depois que nós terminarmos, nós também preparamos um lanche para vocês. A menina ali já abriu o olhão, né? Ficou até acordou agora. Mas nós temos, tá? Um lanche que nós preparamos para vocês não irem embora de barriga vazia. Então, no final, sobem a escada aqui, lá em cima, nós vamos confraternizarmos mais um pouquinho, todos juntos. É o momento de nos conhecermos e de conversarmos e de continuar nessa sintonia que o Senhor tem nos dado. Cadê a Carla aí para distribuir os nossos... Isso, agora, enquanto eles estão sentados, vem Carla, Olívia, Mateus, cada um pega um pouquinho aí, ó, para os visitantes, tá? Os de casa, se sobrar. Senão, né? Eles sabem. Tá bom? Enquanto isso, eu vou chamar o pastor Sebastião. Por favor, pastor Sebastião, venha orar por nós nesta noite, nos despedir também com a bênção. Que honra ter o Senhor aqui. Bem, deixa eles terminar de entregar as lembrancinhas. Aí quem for pegando já vai ficando em pé, para a gente poder orar. Aí eu já sei quem pegou e quem não pegou. Isso, já vai pegando e já vai ficando em pé e nós vamos orar.
Que a graça e a paz estejam com todos, a paz do Senhor, né, com os irmãos da Assembleia de Deus. Eu venho também do conhecimento da palavra de Deus, através dos irmãos da Assembleia de Deus ali no Jardim Brasília. E ao visitar a igreja, o Senhor já tinha chamado. Eu não entendia muito, mas se concretizou. É o que a palavra nos diz. O Senhor, eu costumo dizer que Ele é responsável pela sua palavra, pelas suas promessas. A nós, homens, muitas das vezes erramos porque queremos falar daquilo que nós achamos que devemos ser. Mas quando nós damos crédito à palavra de Deus, Ele é responsável por esta palavra. Ele deu o melhor que Ele tinha para resgatar a humanidade. A mim e a você. E aqueles que têm ouvido esta palavra. E a palavra do Senhor diz para nós, além de levar o evangelho, mas também ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem ordenado. E Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aquele medo que nós temos é natural. Confesso, quando o pastor chamou, vem aquele medo de você estar à frente. Mas se você quer vencer o medo, creia que Jesus está contigo. Creia, você que é jovem, adolescente, não é? Tá nessa caminhada, tem muito para fazer para o Senhor Jesus. Confie no Senhor. Creia que o Senhor vai usar a sua vida, vai usar os seus talentos, vai cooperar para a expansão do reino de Deus neste mundo afora. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, te dou graças pela vida do nosso querido pastor Luciano, que o Senhor assim, ó Pai, chamou para este lugar. E te damos graça pela família, pela esposa, pelos filhos e os demais irmãos que aqui estão. Que o Senhor Deus seja com eles, seja com cada irmão, cada igreja aqui representada, cada ministério. Que o Senhor abençoe esta jornada, Pai. Abençoe o dia a dia deles. Que a tua palavra, assim como foi pregada aqui nesta noite, ó Pai, ela venha a fluir em nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, sentir a vontade na tua santa presença e fazer a tua vontade. Pai, leve cada coração que está aqui nesta noite, para que seja o testemunho por onde passar, levar esta verdade, levar a tua palavra, dar o bom testemunho, permitir, Senhor, que outras vidas sejam alcançadas por cada um deles, em nome do teu Filho amado é que eu oro. Peço a ti, Senhor, leva-nos, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Seja conosco, Pai. Dê-nos, Senhor, o discernimento e a sabedoria através das tuas verdades, Pai, para que nós possamos fazer se cumprir o teu querer, a tua ordenança, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco. Louvado seja o teu santo nome. Leve cada um debaixo da tua mão poderosa. Guarda, livra de todo o mal. Pai, dê-nos, Senhor, uma noite abençoada. Seja com José, que assim se dispôs, ó Pai, para trazer a tua palavra. A cada jovem que aqui, Senhor, trouxe, Senhor, contribuiu a sua presença aqui, Senhor, nesta noite, para prestar a ti este culto. Um culto racional, Pai. Que nós possamos, ó Pai, nos alegrar a todo momento, sabendo que o Senhor cuida, que o Senhor, ó Deus, é aquele que tem a responsabilidade da tua verdade. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão, através do Espírito Santo, esteja com a igreja, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, está encerrado. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vão lá em cima, tome um lanche conosco. Batista Nova Vida. Eu sempre confundo, mas é Nova Vida. Pastor Sebastião, os irmãos do Jardim Medina, Batista Central, Batista Betel, todos vocês, Deus abençoe. Foi um prazer tê-los conosco aqui nesta noite. Não saia sem tomar um lanche conosco. Os demais convidados também estiveram aqui nesta noite. Deus abençoe.